Olá pessoal, voltamos aqui com o vídeo número 2 do Reino dos Protistas. Nós vamos falar um pouco agora mais específico, tá? Vamos mais a fundo aí na parte dos protozoários. Se você perdeu o primeiro vídeo, localize depois para que você possa entender a explicação aqui para não ficar perdido, tá bom? Bem, vamos falar aqui um pouco dos protozoários. Então os protozoários, pessoal, eles são organismos que vão, no caso, ser unicelulares, eucariontes e heterótrofos. Esses itens aqui, esses nomes que estão aqui, eu já comentei no outro vídeo. Depois você dá uma olhada para poder entender melhor, tá bom? Outra coisa importante, eles fazem movimentos simples. O que significa isso? Isso é assim, eles têm estruturas que permitem eles terem movimentações, locomoções bem simples, tá? Existem alguns que não têm essa estrutura, tá? Mas a grande maioria deles tem, certo? A gente vai falar aqui um pouco desses grupos, desses exemplos para você entender, tá aqui. Lembrando que nós estamos falando de protozoários, certo? Um grupo que nós temos aqui são os sarcodinos, certo? Também chamados, vou colocar aqui, de rizópodes, também chamado de rizópodes, tá? Quando você vê esses nomes, é a mesma coisa. Então, eles têm como representantes as amebas, tá? A locomoção delas é feita pelos pseudópodes. Pseudópodes significa, entre aspas, né, falsos pés. Então ela tem estruturas que parecem pés ou patas que permitem ela fazer movimentação, tá? No desenho que você tem aqui, nessa imagem, você está vendo aqui a indicação deles, ó. Pseudópodo ou pseudópode, que é a mesma coisa, que permite ela fazer a locomoção. Também o pseudópode ajuda num processo chamado, pessoal, fagocitose. O que é isso? A fagocitose é um processo, tá? Vou escrever aqui, ó. Fagocitose. A fagocitose é um processo que os pseudópodes, eles envolvem uma substância, uma partícula, eles jogam, vamos colocar assim, para dentro da ameba, aquela partícula, aquela substância, e a ameba consegue se alimentar dele, tá bom? Então eles têm essa função também, locomoção, e também participam da questão da alimentação. Tudo bem? Quem são os representantes, professor, desse grupo dos rizópodes? São eles, Entamoeba coli, Entamoeba histolítica, tá bom? São exemplos que nós temos aqui. Vamos falar do outro grupo aqui. O outro grupo são os mastigóforos. A locomoção deles acontece pelo flagelo, tá? O flagelo são essas estruturas que tem aqui, ó. Certo? Então esse flagelo aqui, ele ajuda na movimentação e esse organismo consegue ir à frente por conta dessa estrutura. Alguns deles são parasitas, tá? Ou seja, se associam com outros organismos e ficam ali buscando nutrientes ali e vivendo ali. O organismo vai se desenvolvendo, vai se multiplicando ali, vai, como diz na biologia, perpetuando a espécie ali onde ele está, tá bom? Quais são os exemplos, professor? Giardia, que causa problemas, ele parasita o intestino humano, tá bom? E o Trypanosoma cruzi, que causa dores, causa problemas no músculo do coração. Aqui, pessoal, faltou escrever aqui, coração. Então, aqui seria a palavra coração. Só arrumando aqui para você poder entender. Tudo bem? Bom, vamos aqui para o outro grupo. O outro grupo que nós temos, pessoal, é este grupo aqui. Deixa eu descer aqui a tela. Esporozoários. O esporozoário, ele é um grupo que não possui, tá, estrutura de locomoção. Então você sabe que o esporozoário, quando você ouve o termo esporozoário, né, na questão dos protistas, quando você lembrar de protista falar de esporozoário, você já sabe que são organismos que não têm estrutura de locomoção. Aqui está um desenho de um, tá?
Aqui tem um mosquito, que ele é o mosquito que transmite malária, tá? Ele pica a pessoa, tá? O sangue da pessoa, o que o mosquito acaba ali contaminando na picada? Ele joga lá o plasmódio. O que é plasmódio? Plasmódio é o exemplo de esporozoário que nós temos. Tudo bem? Certo? E aqui nós temos o último grupo aqui que nós vamos comentar, que são os ciliados. Para se locomover, os ciliados utilizam os chamados cílios. Lembra os cílios que tem nos nossos olhos, são tipo os pelinhos que nós temos aqui, ó, que nós temos aqui, o organismo tem aqui, né? Pelinhos que o organismo tem, que ajuda ele a se movimentar. Então, uma estrutura de locomoção. O principal exemplo disso é o paramécio, tá? Então, aqui está um resumão geral de todos os tipos de protozoários. Vamos finalizar por aqui que eu vou falar agora de outro organismo que são as algas. Até mais!